Olá, a gente está em mais um podcast lá do exterior e eu sou Carol Miyazaki, eu estou com... Paula Dodson. E o que a gente vai falar sobre hoje, mano? Em alguns momentos, às vezes a gente está com algumas questões internas, ou a gente nem sabe que a gente tem questões internas às vezes, e aí a gente encasqueta que a gente tem que reformar o nosso externo, né? A gente tá muito para fora da gente, né? A gente está muito olhando para fora e aí a gente mira mais na estética do que dentro, né? Mira mais na na beleza externa, não que não seja importante, né? A beleza externa é importante, estar confortável com quem somos na aparência é importante, mas às vezes a gente foca excessivamente no fora, né, mana? E eu percebo aqui nos Estados Unidos que as pessoas têm nós brasileiros, né, a gente tem uma fixação com o externo, às vezes, que leva a um exagero. Às vezes a gente foca tanto só no fora, né? E aí esquece que tem uma outra parte que leva a gente a gostar desse fora do jeito que ele é, às vezes, né? Quanto mais satisfeita a gente estiver internamente, mais a gente vai para esse externo, mais quando a gente se olha no espelho, a gente consegue ver beleza, né? E ok, se não tiver alguma coisa bacana, a gente pode até realmente tomar essa postura, não tem nada contra, né, o externo, mas qual é o termômetro para saber que a gente está excessivamente, demasiadamente fora? Vamos falar sobre isso hoje, mana? Vamos falar sobre isso. Eu acho que assim, a gente aprende a olhar muito pro nosso físico, né? A humanidade toda, porque eu acho que esse é é a primeira coisa que a gente vê, mas a gente tem que lembrar, porque os olhos são para fora, então a gente está olhando, ter uma boa aparência, lógico, uma boa higiene, é o nosso cartão de visita. Só que é importante a gente começar a falar muito do sentir, porque muitas vezes a pessoa pode estar banhada numa beleza, numa higiene, que é fundamental, numa beleza, numa higiene, mas a gente às vezes não regula o nosso sentir e acaba deixando se levar pela aquele cartão de visita, pela aquele embrulho de presente. É bem isso, né, o embrulho do presente pode ser lindo, mas o interior do presente pode não ter nada, ou estar um pouco ali com alguma coisa que precisa, de um ajuste. Então, é muito importante, eu acho que quando a gente fala de autoconhecimento e de uma forma mais profunda, espiritual, é importante a gente dizer aqui que, a gente precisa sim cuidar do lado de fora, mas olhar para o lado de dentro, começar a regular o nosso sentir, além do que os nossos olhos podem enxergar, e perceber, começar a perceber e isso é muito como que posso dizer? Um balanço através realmente desse sentir, quando a gente está excedendo para alguma coisa, sendo que precisa colocar energia em outro lugar. E o que que eu quero dizer com isso? É muito comum, por a gente ter esse cartão de visita, tendermos a cuidar tanto desse cartão de visita, sendo que o nosso sentir que pode ser ajustado para cuidar do que está dentro da gente. Então é muito comum, a gente ver hoje em dia as pessoas fazendo um monte de coisa física, porque existe um incômodo, uma carência, e vai lá tentar preencher com algo no externo, ou com algo que vem do exterior, né? Eu posso dizer por mim mesma, quando eu estava bem mal, eu comprava um monte de coisa num desespero. Eu não fazia tanto coisas externas no meu corpo físico, mas eu comprava muito e comia muito para preencher. E aí o sentir estava um pouco desregulado. Como que eu posso me preencher com o que realmente vai me dar sustância, com o que realmente vai me dar sustento para eu estar feliz? Acho que esse termômetro, não sei se para você,
Mana, eu queria saber como que é para você também. Eu acho que esse termômetro vem muito primeiramente do nosso sentir, né? Sim, sem dúvida. E como você trouxe aí que os nossos olhos é para fora, né? Nós somos muito visuais, né? Então, às vezes, quando algo não está legal dentro, internamente, automaticamente a gente quer que as coisas estejam mais visualmente bonitas por fora, para a gente, parece que a gente se sente melhor, né? Tanto que quando a gente está meio depressiva, as mulheres vão lá e compram um sapato, compram uma bolsa, compram uma maquiagem, compram, né? E aquilo dá um sustento, dá um alívio, eu diria, não diria nem sustento, porque aquilo não sustenta por muito tempo, né? Dá uma satisfação provisória, né? Daquele mal-estar por dentro, mas aquilo não se sustenta por si só. E aí você tem que comprar mais uma bolsa, mais um sapato, mais uma roupa, mais uma blusinha no mês seguinte, mais uma calça, mais um. Às vezes, quando tem alguma falta dentro, a gente quer suprir essa falta com o externo. E eu não sei como é no Japão, mas aqui, arquetipicamente falando, aqui as casas são, onde eu moro, são padronizadas, assim, você olha, parece, a gente tem dificuldade até de achar a casa da gente de vez em quando, porque é tudo igual, né? Aí quando você olha aquele padrão fora, acho que a gente nem aprende muito a focar dentro, né, mano? Quando a gente vai crescendo, a gente nem aprende a entender que a gente, as nossas faltas, pelo menos na nossa época, talvez, de nós para trás, a gente não tinha muito incentivo de entender muito o que estava se passando dentro. O que eu estou querendo dizer é que o ambiente onde você está ajuda também a você querer ter esse padrão, né? O padrão do bonitinho, o padrão do certinho, o padrão do bonito, do belo. E às vezes dentro da casa, daquela casa bela, é uma bagunça, né? Um acúmulo. E eu não estou falando mal, eu estou dizendo que às vezes a coisa é padronizada por fora, toda bonitinha, toda arrumadinha, com a grama cortadinha, mas por dentro é uma bagunça. E não é diferente a gente, né? Às vezes a gente quer arrumar tanto fora e faz cabelo, e faz boca, e faz sobrancelha, e faz unha, e não tem nada de errado nisso, só que focar só nessa parte e deixar por dentro, e por dentro você estar uma bagunça não ajuda, né? Porque o externo não sustenta o interno. Ele protege. A casa, por exemplo, tá ali bonitinha por fora e dentro só Deus sabe como ela está, né? E a gente é a mesma coisa. A gente tá bonita por fora, às vezes, só por. E a gente compra essa beleza externa das pessoas, porque a gente vai, olha no Instagram e vê tudo lindo, né? A gente não escolhe uma foto feia, que acabou de acordar, e coloca lá no Instagram, né? A gente pega as melhores fotos. Por quê? Porque a gente é visual, né? E aí a gente olha e fala, nossa, que vida perfeita essa. E nem sabe como as pessoas estão por dentro, né? Então, no Brasil, as casas são mais irregulares, né? Você olha, pelo menos onde eu morava, era Eu uma também. coisa muito irregular, né? Cada coisa de uma cor, cada coisa de um tamanho, era é uma festa. E eu gosto, não vou dizer que eu não gosto daquilo também. Só que às vezes você já tá bagunçada por dentro, aí você olha visualmente naquela bagunça externa, tem alguma coisa que você precisa deixar, né, visualmente belo. E às vezes você vai para um excesso fora também. Como é que é no Japão esse padrão do visual da cidade mesmo, mano? É interessante que aqui existe cores para casa. E eu falo pro meu marido, que é o Rick, eu falo, gente, se a gente tivesse uma casa própria, né? Eu moro de aluguel, eu moro num prédio, num apartamento, e eu falo assim para ele que se eu tivesse uma casa, eu pintar de uma cor bem feliz, eu falo, uma cor feliz. Que aqui o país já é a maior parte do tempo frio, então geralmente aqui inverno é bem nublado, então fica com o ar mais para dentro, uma coisa. Então, energeticamente, as informações coletivas, que eu imagino que também tem algumas semelhanças aí nos Estados Unidos, né? A informação coletiva já fica mais assim, densa, uma coisa mais assim, por ser mais frio, por ser um clima com maior parte do tempo do ano de ser mais frio do que calor.
E aí, para ajudar, eu falo, para trazer mais esse ar para dentro, esse ar mais, eu digo, gótico, as casas são pretas, aqueles que costumam pintar de preto, marrom, ou no máximo um beginho. O meu apartamento por fora ele é meio bege, assim, meio um pouco assim, parecendo um pouco meio indo para um creme, assim, mais creme. Mas você não vê, é difícil você ver casa azul, casa rosa. Então é tudo um padrão de cor de casa. Fora isso, mesmo as casas novas, elas têm um padrão. Hoje em dia, tem algumas casas um pouco mais diferentes, mas geralmente é tudo, né, meio que um formato dentro. Por exemplo, existe poucas variedades, mas é tudo dentro daqueles formatos. As casas mais antigas, com aqueles telhados bem orientais. Então, eu percebo que, assim, mesmo que não tenha bairros inteiros aqui com as casinhas todas iguais. É difícil, encontra alguns lugares, mas não é assim tão comum, imagino, quanto os Estados Unidos. Mas tem essa questão da cor, do tipo da casa. Então é algo assim bem comum aqui. E as pessoas em si aqui, elas não se preocupam, elas são vaidosas, mas não se preocupam tanto com, como que fala, com a estética, principalmente bucal, como os brasileiros. Então, aqui não tem essa cultura das pessoas terem um sorriso bonito, de ter os dentes certinhos, ou fazer clareamento. Agora que tá meio que começando e é mais comum a gente ver pessoas com aparelho, porque eles acham até bonito dente encavalado e dente torto. Aqui no Japão, eles não olham como saúde, sim como estética. É grande parte assim das pessoas, mas eles têm uma questão como que fala, uma imagem de se preocupar com a imagem de ser uma pessoa certinha, que aqui falam madime, né, que significa tipo madime é uma pessoa certinha, que faz as coisas certinho. Então eles se preocupam muito com a imagem de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa dentro dos padrões de mulher rir, assim, de não ser tão escandalosa, dos homens serem, tipo, engomadinho. É claro que existe diversidade e esse, gente, é dentro do meu ponto de vista, tá? Eu não tô falando que essa é a verdade absoluta de todo o Japão, mas eu percebo que existe um padrão bem forte aqui no Japão dessa imagem de ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa certa, uma pessoa certinha. Então, é muito passar a imagem. Eles se preocupam não tanto quanto a imagem que a gente tem física de ser fitness, de brasileiro geralmente de tipo fazer academia e ficar forte, de ter os dentes branquinhos, as mulheres terem uns peitão, não, mas sim de ter uma imagem de ser uma pessoa, por exemplo, as mulheres serem delicadas e os homens serem homens assim, engomadinhos, trabalhadores, ser aquelas pessoas, tipo, bem que trabalham em escritório, sabe? Por isso que quando eu percebo que quando eles saem do trabalho e vão para pro happy hour, é o momento em que eles podem ser eles. Quando eles saem desse papel de certinho, e aí eles, tipo, despiroca, e aí se soltam. Eu percebo que no Japão existe muita repressão, muito de passar uma imagem, de fazer. Existe essa imagem que eu falo, que eu acho que eu estou conseguindo é, fazer as pessoas entender e demonstrar o que eu estou querendo dizer, é, é uma imagem que é além do físico, que é a imagem de ser uma pessoa, é porque isso é uma palavra que vem carregada muito da cultura oriental, da religião, de ser uma pessoa honrosa, então, de ter honra.
Então, o japonês tem muito essa questão de ser uma pessoa honrosa, eles se preocupam muito com o nome da família. Eu lembro que quando eu trabalhei até no aeroporto, aqui no Japão, numa loja de roupa, e uma menina, a gente achou que ela tinha roubado, e quase 90% de certeza que ela tinha roubado mesmo. Eu lembro que a família dela ligou depois pra gente e fez a gente ir na casa dela pedir desculpa, porque era totalmente desonroso para a família, para o nome da família, ela ter tido sido abordada porque ela supostamente, mas a gente acredita que 90% realmente ela roubou alguma coisa da loja, e ela nunca mais iria lá. Então tem muito essa questão da imagem, do nome da família. Até então, a questão da adoção aqui no Japão é algo muito difícil de acontecer. Porque eles têm essa coisa de trazer uma criança, né, que seja uma criança que é órfã, para a família e ela vem carregada de um nome que é de uma família supostamente que, sei lá, era desonrosa, aconteceu alguma coisa. Então, eles acham até assim, quando a gente fala, alguns estrangeiros falam, existe sim japoneses que adotam, mas ainda é um tabu muito grande, porque eles olham muito para o nome, para o nome ancestral, o que que aconteceu nessa ancestralidade, e acaba não se abrindo. Então, a adoção aqui ainda no Japão é um tabu muito grande, por causa dessa imagem que eles querem passar. Tá. Então, Então, diria que no Japão, a imagem vai além do físico, né? Eles não se preocupam tanto com o físico, mas eles se preocupam com a honra, com- né? Então, o para fora deles, né, se preocupa em passar uma imagem, uma postura que denota honra, né? E, já aqui, e talvez no Brasil, mas antes de eu falar, eu queria te fazer uma pergunta a título de curiosidade, que às vezes as pessoas ficam curiosas também. Como que é? A gente sabe, né, que quando a gente muda de país, a gente muda às vezes de bairro, a gente muda de cidade, é, aquele ambiente vai permeando o nosso comportamento, né? A gente vai acabando se moldando para encaixar nos padrões daquele ambiente da onde a gente vive. Como é um brasileiro, né, que naturalmente é mais voltado para a beleza física, é mais, né, olha mais para o externo, e, e quando esse brasileiro se muda para um Japão que tem essa coisa da honra, modifica alguma coisa, mana? Você percebe alguma mudança no comportamento dos brasileiros quando, em geral, quando muda para o Japão, nesse quesito? tem a questão da gente ter, como fala, sintonia para estar aqui, né? Sintonia energética e espiritual, né? Para estar aqui, para passar pelos processos e sintonia para manifestar de tal forma. Então, por exemplo, o que que eu estou querendo dizer? Eu eu já tinha algo em mim que por sintonia ao Japão, pelos processos que existem no campo energético e espiritual, e pela minha ancestralidade, por eu ter, né, descendência também, faz com que eu tenha comportamentos, por exemplo, às vezes de mais semelhantes a japonês. Por exemplo, às vezes quando eles são muito educados. E eu acho que isso também já está dentro da minha bagagem pela educação que eu tive dos meus pais. Sim. Então já é uma coisa que eu tenho como bagagem, mas eu percebo que é uma adaptação. Às vezes, por exemplo, se eu tivesse em uma mesma situação no Brasil, poderia que eu agiria de uma outra forma, porque os brasileiros são mais tranquilos, mas estando aqui, por exemplo, uma situação de mercado, uma coisa simples. Eles perguntam muito se a gente quer o recibo. No Brasil, fala CPF na nota, né? Eles perguntam. Então, quando eu respondo de uma forma muito mais polida. Se eu sei, eu respondo. Porque eu sei que é educado responder assim. E tem pessoas, é claro, que não estão nem aí. Brasileiro que não estão nem aí, que fala, e ok, não eu não vejo problema das pessoas responderem assim. Mas para mim, Carol,
por eu estar aqui nesse país, e o país não ser, tipo, o meu país, né, não ser como o Brasil, eu ser ainda eu ser uma estrangeira, Carol, olho e essa é uma visão minha, tá, gente, é uma crença minha, é os meus processos, minha visão de mundo. Eu acabo me adaptando a falar de uma forma mais polida. É claro que às vezes eu tô num lugar, eu acabo dando risada, porque eu dou risada alto, então eu acabo dando uma risada um pouco mais alta, mas às vezes eu percebo que não é um lugar que é mais tranquilo, mais tipo quietinho, e o japonês tem muito essa questão de quieto. Por exemplo, dentro de um aqui no Japão, dentro de trem, é um silêncio. Então, quando às vezes eu tô vendo alguma coisa, eles leem muito, e eu acho isso muito bonito dentro da cultura, eles leem bastante. Então, às vezes, eles estão lendo alguma coisa, ou vendo alguma coisa no celular, ou sempre de fone. Não existe colocar música dentro do trem. Não existe alguém ficar conversando, tipo, muito alto. Adolescente, às vezes faz isso, entra e começa a conversar, mas não tem isso entre, tipo, adultos, pessoas mais velhas. É um silêncio porque eles respeitam a viagem de cada um. Então, às vezes, por exemplo, já aconteceu de eu estar vendo alguma coisa, isso é uma coisa engraçada, e querer rir alto e eu não dar risada alto, para me adaptar, para respeitar. Então, e aí eu percebo também isso em algumas outras pessoas, algumas atitudes para se adaptar, acho que para respeitar, e também tem a força energética daquele campo, daquele lugar, então eu percebo isso. Agora, na visão que eu imagino deles terem em relação a gente estrangeiro, em questão de corpo, que a gente estava falando de beleza, né, que a gente se arruma muito, eles acham, nossa, incrível. Eles falam muito quando a gente vai em dentista, eu ouço muitos brasileiros falando, quando a gente vai no dentista, eles acham incrível a gente cuidar da boca. Os dentistas falam: "Nossa, que boca bonita que você tem", eles chegam a admirar, pela gente ter esse cuidado, essa higiene bucal, que muitas pessoas aqui não têm. Então eles ficam admirados, às vezes, pela gente ter dente certinho, por a gente ter, por exemplo, um corpo mais como que fala? Mais, com curva. Quando eu fazia academia com japonês, na academia japonesa, as japonesas falam: "Nossa, vocês têm curva", então eles acham bonito, eles acham diferente, eles chegam até a elogiar, fala que japonês não tem, que eles não têm bumbum, né, bundinha avantajada. E eles falam, então, assim, eu percebo que tem um olhar, assim, às vezes de admiração, às vezes, claro, de surpresa, algumas vezes de preconceito, existe, claro, como dos 2 lados, em qualquer lugar do mundo, mas eu percebo que existe às vezes, essa admiração, ou às vezes essa surpresa, por às vezes a gente se abraçar, né, fazer algumas coisas. Então eu acredito que a gente acaba se moldando um pouco, sim, meio que se adaptando e tendo posturas um pouco diferentes, mesmo brasileiro, não é todo mundo, mas existe sim esse movimento de meio que se adaptar e se moldar um pouco. E existe o movimento contrário, dessa surpresa, dessa admiração, ou às vezes até um pouco de um receio deles. É bem interessante. É bacana, eu acho super válido entender a sua percepção aí, né, de uma brasileira dentro do Japão, dentro de um outro país aí, e dando a sua percepção para a gente, né, de como isso funciona. Então, e aí a gente pode entender que, então, no Brasil a gente tem uma obsessão, às vezes, pelo corpo, né? De olhar para o corpo e querer moldar esse corpo, moldar o rosto. Aqui nos Estados Unidos também tem bastante isso, e aí a, a, a estrutura do lugar também, toda certinha, colabora bastante para isso, mas é sempre fora. E aí no Japão não é diferente, porque quando você quer mostrar uma postura para fora, né, toda honrosa, e às vezes tem coisas dentro que não são tão honrosas assim, e aí você precisa beber ou você precisa ir para um lugar para extravasar. Isso tudo dão indícios de que tem coisas dentro que a gente precisa tratar, né, mano? Porque quando a gente trata dentro,
naturalmente você vai ser honrosa por fora, porque você vai estar dentro da sua integridade. Quando a gente trata dentro, não necessariamente eu preciso deixar a minha casa em perfeito estado, né? E às vezes o mesmo perfeito estado que a casa estará por fora, estará por dentro. Porque não é só para as pessoas verem, né? Não é só estética, é sobre fora e dentro, né? É, é sobre porque dentro estamos nós, né? Dentro vivem pessoas dentro daquela casa, né? E às vezes aquela bagunça excessiva dentro está querendo dizer alguma coisa para a gente também, né? E no Brasil a mesma coisa, a gente fica com essa às vezes, em busca de um corpo perfeito, ou em busca de uma compra perfeita, ou em busca de uma boca perfeita, e dentro, misto de sentimentos, dentro que a gente não consegue lidar. Dentro da minha percepção, né, e de tudo isso que a gente conversou, os excessos do externo dão indícios do que às vezes existe dentro da gente, que a gente insiste, às vezes, não olhar, ou não consegue olhar, ou porque não consegue lidar sozinho com aquilo. Eu fui no extremo do externo para eu poder olhar para dentro, né? Então a gente vai entendendo que alguns comportamentos nossos com os excessos que a gente faz por fora denota muito do que a gente tem por dentro, né? Com certeza. A gente até estava falando antes da gente começar a gravar, que eu tava comentando com a Mana, e ela até falou que viu, eu acho que provavelmente vocês devem ter visto, que eu imagino que vocês têm Instagram e olha o Reels. O ano passado tinha uma trend que falava assim, e na terapia, para quê? Pagar R$ 150 ou uns X reais, vou arrumar o cabelo, ou vou pro bar, ou vou pra balada. E isso para mim demonstra assim, tudo que está materializado, gente, é algo que está vendo do energético e do espiritual. Então, isso, de alguma forma, mesmo que pareça ser uma brincadeira, tem algo que veio antes para estar materializado, né? Tem uma função ali. E eu vejo isso como uma brincadeira, como algo que a pessoa acredita, que a pessoa concorde, e viralizou. Foi muitas pessoas fazendo essa trend, e eu percebo o quanto que ainda esse cartão de visita está sendo muito mais colocado um peso de importância do que no mundo interior, do que olhar para dentro de si. É claro que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas falam sobre autoconhecimento, tem hoje em dia terapia, está sendo desconstruída a ideia de que terapia é para coisa de louco, ou para quem é rico, né, dor de rico, mas ainda eu percebo que existe grande preconceitos em relação a olhar para dentro. Por, às vezes, que nem você falou, por medo de se olhar, por achar que não dá conta, e às vezes não consegue fazer isso sozinho, porque são dores muito profundas e de muito tempo. eh, então acabam olhando muito para esse exterior, que é importante, mas que não é menos e nem mais importante que dentro. A importância da gente começar a ajustar as nossas lentes, além do nosso olhar, mais para o nosso sentir, para mim é o começo do caminho, e é o grande, um dos grandes pontos essenciais para a gente começar a perceber os nossos excessos. Se a gente está, por exemplo, qualquer coisa eu vou ali e faço um procedimento estético, que é muito comum as pessoas fazerem, né? Brasileiros, pessoas, aqui você falou também aí, né? Aqui no Japão as pessoas são muito consumistas, japoneses, assim, eles compram muita coisa. Então, eles cuidam de si, mas não tanto com o procedimento estético mesmo, quanto o brasileiro de ficar colocando botox, de fazer, arrumar nariz por boca, não tem uma cultura assim, mas sim de passar a imagem. Até lembrei que eu queria ter falado, nessa imagem que eles querem passar, tem uma palavra, duas palavras que eles falam muito aqui no Japão, que é o gaman e o gambatê, ou gambarimasu, né? Que o gaman é o sacrifício e o gambatê é se esforçar, dar de si, né? Então são duas palavras que estão muito no vocabulário do japonês, de se esforçar, de batalhar, de fazer, né? Se esforce. Então muito para tudo eles falam muito gambatê e gaman para fazer sacrifício.
Então, essa postura, essa imagem que eles querem passar, está muito para mim embasada nessas duas palavras que vêm de uma cultura milenar de ser forte, de dar conta, de não demonstrar, sentimento, para as pessoas, assim, essa vulnerabilidade, né, para as pessoas. Então eu acredito que a gente estando aqui, a gente pode ser cada um de nós brasileiros que estamos no exterior, estamos aqui para aprender muitas coisas e para ajudar a ser um canal primeiramente para a gente e automaticamente para o todo, para todas essas pessoas, um canal de mudança, de novas respostas para um coletivo, para vir uma nova informação para o todo. E é a partir desse sentir, é a partir da gente olhar aonde que eu estou excedendo, aonde que eu estou fazendo tal coisa para suprir algo que antigamente, até às vezes o momento, eu não percebia que era para suprir alguma coisa interna. Então, para mim, o sentir é a palavra-chave desse podcast. Muito lindo isso que você trouxe. E você falou uma palavra que me chamou a atenção, que é eles querem ser, né? Eles fazem o esforço para ser. E eu acho que quando a gente está com o olhar muito para fora, quando a gente está voltado muito para o externo, a gente está exatamente nessa frequência do querer ser algo para fora, para as pessoas ver. E aí quando a gente quer ser, é porque a gente não é, né? E aí a gente vai construir, a gente vai se esforçar para construir imagens, seja de comportamento, seja física, a gente vai se esforçar para construir uma coisa que não somos. E aí a gente vai ficar nadando contra a maré, né? Gente, mais uma vez eu digo que não tem nada de errado em cuidar de si, cuidar da honra, mas quando a vida está totalmente voltada para fora, para o querer ser sem ser, a gente sofre, né? Porque aí você quer ser, não consegue, você consegue até ficar ali moldada, engessada no querer ser e no ser, só que vai chegar em algum momento que você precisa extravasar, né? Você vai chegar, vai ter um momento que você vai fazer procedimentos no corpo e vai malhar e não tem nada de errado com isso. Mas todo o excesso, né, é criminoso, como diz a máxima. Então, assim, você vai focar demais, demais. Tudo que é demais sobra, dizia minha mãe. Eu detestava essa frase na época. Só que sobra mesmo, né? Porque aí você sobra esforço e falta bem-estar, né? Então, acho que o termômetro é muito esse sentir mesmo, que aí quando você começa a se sentir exausto de fazer tanta coisa para fora, para fora, para fora, acho que aí é o momento de entender que quando a gente cuida dentro, naturalmente você é o que você veio para ser, né? Então, e aí você pode fazer os procedimentos que você quiser, pode viver a honra que você desejar, sem ter que colocar tanto esforço extra para, né? Porque aí entra numa coisa natural, porque aí você conhece quem você é, conhece sua natureza e respeita ela. E o caminho, então, a gente pode dizer, como sempre, que o caminho é para dentro, né? O Sim. caminho sempre é para dentro. Parece E clichê, mas automaticamente, é o caminho, não tem outro, né? não tem outro. Então, olhem para dentro, olhem para, analisem de uma forma assim bem verdadeira. Onde vocês estão excedendo? Onde que está sendo esforço? Está tendo esforço? Será que é um meio para não olhar para alguma coisa que às vezes é dolorosa, assim, às vezes tem processos que são difíceis, né, mano? Que a gente não consegue olhar sozinho, mas às vezes, se você está aqui assistindo, com certeza é um sinal para você olhar para dentro, para você sentir, para você ser verdadeiro com você e começar a sentir de verdade, olhar para dentro e além desse exterior, né? Exatamente. Cuidar de dentro para que essa honra e essa beleza física sejam naturais, né? Isso aí. É, Obrigada, Ana. muito bom.
esse papo Obrigada. Que ótimo, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, se não fez, ficou com dúvida, não entendeu, qualquer coisa, através do sentir de vocês, coloquem aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficar muito feliz, independente do que for, para a gente poder interagir com vocês, para a gente saber se está fazendo sentido ou se não, para a gente poder conversar. E a gente vai também deixar os nossos Instagrams, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para conversar, para procurar, para saber sobre as terapias. A gente faz atendimentos individuais e em grupo, e a gente espera que tenha ressoado, tenha dado um pouquinho de luz de vida dentro de cada um de vocês, né. verdade. Estamos aqui. Um grande beijo. Beijo.